Então, são três aulas de slides que eu vou passar. A terapia cirúrgica, essa parte introdutória, depois a parte de incisões, e por fim, se vocês sentirem necessidade, a gente pode falar de suturas, tá bom? Mas a princípio eu vou focar mais nas incisões. Para me apresentar oficialmente, né? Meu nome é Marcela. Eu me graduei em odontologia no final de 2012 pela UFG. Eu tenho especialização, mestrado e doutorado em odontologia na área de periodontia pela Unicamp. E sou coordenadora atualmente da área de periodontia e também professora na FASAN, aqui em Goiânia. Então, vamos falar um pouquinho de terapia cirúrgica periodontal. Qual que é o objetivo dessa terapia cirúrgica periodontal? Principalmente, reconstruir tecidos perdidos e corrigir anormalidades mucogengivais e anatômicas. Fornecer contornos aceitáveis para o tecido mole, que a gente sabe que todas aquelas alterações que esse tecido mole pode ter, podem causar maior acúmulo de biofilme, alterações na estética do periodonto e também nas alterações estéticas periimplantares. E reparação e regeneração do periodonto. Isso aqui não é o objetivo da aula de hoje, é só para pincelar quais são os aspectos que a gente consegue observar na terapia cirúrgica periodontal. Porque a periodontia é bem ampla, né? Eu costumo falar que ela é a moldura do sorriso. Então, eu puxo muito a sardinha para pele, eu acho que é uma especialidade fundamental em qualquer área que a gente vai atuar dentro da odontologia. Eu acho que é a base de tudo. Sem a periodontia, não tem um bom acabamento, não tem uma boa moldura para aquela faceta. Eu acho que vocês vão ter hoje à tarde facetas diretas, se não me engano, né? Estava vendo o cronograma. Então, imagina uma faceta maravilhosa que você esculpiu o melhor formato anatômico, com todas as nuances de cor de um dente, maravilhosamente, mas a gengiva está inflamada. Você não reverteu aquele quadro de gengivite, ou tem uma gengiva demasiada, tem um excesso, um crescimento gengival. Então, se a pério não estiver lindamente tratada e não for um periodonto saudável, você perde em muito a qualidade e a beleza de qualquer trabalho que você faça dentro da odontologia. Então, eu sou super fã e eu acho que a gente tem realmente que valorizar a cirurgia periodontal. Eu gosto muito dessa imagem que vocês estão vendo. Essa imagem é do livro do Zucchelli e ele está fazendo uma cirurgia periodontal aqui, de aumento de coroa clínica, e o bisturi dele é um pincel. Para mostrar, a gente tem também aqui algumas tintas junto dos instrumentais odontológicos e é um pincel. Então, o objetivo dele aqui era mostrar que realmente a periodontia é essa coisa delicada, é uma arte e faz grande diferença com pequenos ajustes ali no periodonto. E eu gosto também dessa frase que diz que a cirurgia plástica periodontal são procedimentos cirúrgicos destinados a corrigir defeitos na morfologia, posição ou qualidade de gengiva ao redor dos dentes. Deixa eu só ver se eu consigo abrir o chat aqui. Como é que eu faço para abrir o chat? Porque eu quero... me perdi agora, gente. O que eu fiz de errado? Você saiu da apresentação, Marcela. Eu queria abrir o chat, porque eu não tô conseguindo ver. Eu queria ver se tem como deixar ele aberto aqui. Se alguém falar alguma coisa, vai aparecer uma janelinha? Aparece. Pode ficar tranquila que aparece, sim. Ah, não. Então tá. Qualquer coisa você fala aí também, tá? Pra me Tá, perguntar. pode deixar. Opa, aula errada. Então, vamos voltar aqui. Isso, ótimo. Se eu estiver falando muito rápido também, chamei a atenção, tá? Porque eu falo rápido, às vezes eu empolgo com a periodontia e desando a falar. Ah, não, eles estão acostumados comigo, eu também falo rápido. Ah, então perfeito. Porque eu disparo, ainda mais para falar de uma coisa que eu gosto. Empolgo. Então, é importante que a gente saiba dentro da periodontia quando que é o momento de realizar essa terapia cirúrgica, ou a fase 2 da terapia periodontal, né?
Sem dúvida, qualquer procedimento cirúrgico não pode ser realizado num tecido inflamado, num tecido que não sofreu a adequação correta. Então, eu gosto bastante desse quadro, que ele traz para a gente que as cirurgias podem ser realizadas a qualquer momento em casos de urgência, né? O meu paciente, eu vou citar um caso de um paciente que eu tive. Ele estava numa balada e um pouco alcoolizado, tropeçou, caiu e bateu os dentes anteriores no chão. Então, ele fraturou os centrais e um lateral. E aí, ele foi encaminhado para o tratamento odontológico. A gente tinha necessidade de fazer aumento de coroa clínica nesses dentes anteriores para permitir isolamento, para o tratamento endodôntico e posterior reabilitação. Só que o paciente tinha diversos outros problemas. Ele tinha gengivite, tinha cárie em outros sítios. Mas como era um tratamento de urgência, mesmo sem tratar a gengivite, foi realizada a cirurgia para permitir a endodontia e posteriormente ele retornou ao tratamento de terapia inicial periodontal. Esse é um caso à parte. Então, em casos de urgência, a gente pula algumas etapas. Para os demais pacientes, a terapia cirúrgica ela não é realizada antes de uma terapia inicial bem feita com reavaliação. O que é essa terapia inicial? Para a gente lembrar, orientação de higiene bucal, controle profissional de placa e raspagem e debridamento supragengival. Depois dessa terapia inicial, a gente reavalia, passa então para a terapia básica de raspagem, alisamento radicular, ou com curetas, ou debridamento ultrassônico, tanto supra quanto subgengival. Depois dessa terapia da fase 1 do tratamento periodontal ter sido realizada, então o paciente já recebeu orientação de higiene, a gente espera que ele já tenha melhorado o controle de biofilme dele, esse paciente já diminuiu inflamação, diminuiu edema, então ele já consegue controlar melhor a saúde periodontal, aí a gente pode passar para a terapia cirúrgica. E depois da terapia cirúrgica, reavaliação novamente, terapia reconstrutiva, reabilitação, a gente vai ali passar para as coroas, para as restaurações, para o tratamento protético e sempre mantendo esse paciente na terapia periodontal de suporte, porque é importante lembrar, né, não é a aula de hoje, mas o paciente periodontal, ele nunca tem alta, ele está sempre retornando para essa terapia periodontal de suporte, para não permitir que a inflamação e as alterações corrigidas aqui na terapia inicial retornem. Então, beleza. A gente já sabe quando é que vamos fazer essa terapia cirúrgica. E qual que é a importância de esperar esse tempinho de reavaliação entre a terapia básica e a terapia cirúrgica? Que é, idealmente, de 4 a 6 semanas. Muitas vezes a gente não consegue aguardar esse tempo na clínica, mas o ideal é que a gente tenha um intervalo entre a terapia básica e a terapia cirúrgica, que é um tempo que a gente vai poder observar os efeitos da terapia básica no meu paciente, observar mudanças no perfil de higiene oral e tempo para motivação desse meu paciente. Um hábito a gente não muda de um dia para o outro. Tem estudos que dizem que a gente precisa de no mínimo 21 dias para alterar algum hábito. E esse tempo, em relação à escovação e ao controle de biofilme, faz muito sentido. Porque na primeira semana, você fez orientação de higiene, seu paciente está motivado, quer participar, quer ativamente tratar, foi para casa. Nos 4, 5 primeiros dias, ele está lembrando, tá? Não, eu tenho que passar o fio dental, escovação e tal. Aí chegou no primeiro final de semana, ele já pensa, não, mas agora eu estou no churrasco, eu não preciso escovar os dentes agora não, mais tarde eu escovo. E ele acaba dormindo sem escovar corretamente, não passa o fio dental. Então ele começa a desleixar, daí na segunda semana ele já está passando o fio dental assim, umas 2 vezes na semana quando ele lembra, a escovação já não está daquele jeito, ele teve que trabalhar com pressa, acabou escovando de qualquer jeito que dava ali, sem realmente fazer todos os passos da escovação que você passou para ele. Então, o paciente já perdeu essa motivação inicial. E aí, a gente precisa de um intervalo entre a terapia básica e a cirurgia para ver se esse paciente realmente ficou motivado, se eu preciso de reforçar essa motivação do meu paciente, ou se ele consegue manter a escovação, para que quando eu chegar na fase cirúrgica,
eu não tenha problema de inflamação e contaminação na minha cirurgia. Diminuindo a contaminação e a inflamação, que é o que eu vou conseguir, aguardando os efeitos da terapia básica, eu vou conseguir na minha cirurgia um tecido mais fibroso, um contorno definido, menor sangramento cirúrgico e melhor visualização do campo operatório. A gente já sabe da disciplina de cirurgia que as incisões, elas são muito mais fáceis e definidas quando a gente trabalha em um tecido mais fibroso. Um tecido super inflamado, além de ter dificuldade para anestesiar esse tecido, também vai ter dificuldade de definir a posição do tecido correta, vai ter dificuldade de suturar depois de feita a cirurgia, porque é um tecido muito mais friável. E vamos conseguir um prognóstico mais seguro também. Então, um tecido saudável, um tecido não tão inflamado, ele tem um prognóstico, uma chance de ter um sucesso no pós-operatório melhor. Se alguém tiver interesse, depois, no final, eu vou passar para vocês alguns vídeos que eu tenho, além dessa aula de hoje, se vocês quiserem assistir. Eu tenho uma aula só de prognóstico da doença periodontal. Então, eu posso passar para vocês no final para vocês assistirem, tá? No YouTube, essa aula de prognóstico, tá bom? Então, vamos lá. Voltando para a parte de cirurgia. Quais são as indicações dessas cirurgias periodontais? Primeiro, acesso às raízes e defeitos ósseos. Nem toda cirurgia periodontal que eu vou fazer eu preciso ter acesso às raízes e defeitos ósseos, mas é uma das indicações. Cirurgias ressectivas, que são aquelas cirurgias em que eu vou remover algum tecido, ou vou remover tecido ósseo ou gengiva, remover uma raiz. Regeneração do periodonto, se eu vou fazer uma cirurgia de raspagem, vou fazer vou colocar um biomaterial ósseo, vou recuperar aquele tecido ósseo perdido, ou aumentar um tecido gengival. Cirurgias pré-protéticas, como o aumento de coroa clínico que eu falei para vocês do paciente que sofreu fratura do dente anterior, ele caiu, a gente precisava fazer uma cirurgia pré-protética para que então o tratamento endodôntico fosse feito e o restaurador pudesse ter acesso às raízes. Cirurgia plástica periodontal, que eu envolvo aqui na cirurgia plástica periodontal, aquelas cirurgias mais estéticas, os enxertos gengivais para retrações, o aumento de coroa estético, né, de todo o sorriso, e os implantes ósseo-integrados. São contraindicações, condições médicas não controladas. Então, aqui, ó, observem que eu estou falando das não controladas. Esses casos, quando o paciente está controlado, já tem tempo do infarto que ele sofreu, então pode ser realizado o procedimento. Hipertensão não controlada, diabetes mellitus não controlada, distúrbios neurológicos, angina instável, infarto do miocárdio, são contraindicações para qualquer procedimento cirúrgico, não só os periodontais. E o controle de placa inadequado, que é o que a gente viu no começo aqui. Se o paciente não tem um controle de placa adequado, eu não consigo ter um prognóstico bom para a minha cirurgia, não é uma contraindicação para ela. A gente costuma falar que a cirurgia periodontal é como se fosse um prêmio para o paciente. Se esse paciente se comportou bem, ele teve uma boa higienização, se ele tem motivação, se ele está com um compliance interessante, compliance aquela motivação do paciente de comparecer às consultas, de estar realmente interessado no tratamento, fazendo o controle de biofilme adequado. Então, se o paciente tem um compliance, ele merece a cirurgia e ele recebe como prêmio o tratamento. Se não, ele não merece a cirurgia e aí é contraindicado que você a faça. Vocês tiveram, pelo que eu fiquei sabendo, ontem aula de farmacologia, então não vou entrar muito nessa parte, eu vou só pincelar mais a parte da clorexidina, que eu acho fundamental, e vou passar rapidinho a farmacologia, tá bom? Para antisepsia intraoral, então a clorexidina 0,12%, o paciente vai bochechar 10 a 15 ml antes da antisepsia extraoral e anestesia local. E esse estudo interessante, ele falou que um bochecho de 30 segundos reduz de 78% a 97% a carga bacteriana bucal,
justificando aqui, então, por que a gente vai fazer essa antisepsia intraoral, para reduzir realmente a quantidade bacteriana no seu leito cirúrgico. Não vou entrar aqui na farmacologia, então vou passar essa parte aqui um pouquinho para frente, mas lembrando que o valor da administração de antibióticos para a cirurgia periodontal em pacientes que não têm uma saúde comprometida não foi demonstrado claramente. Então, essa profilaxia antibiótica é realmente para os pacientes que têm alguma necessidade, que tiveram alguma alteração cardíaca, endocardite, tem histórico de cirurgias cardíacas ou valvulopatias e com doenças cardíacas congênitas. Mas essa parte a gente deixa para o professor de farmaco de ontem. Anestesia. Os anestésicos que eu prefiro usar, que eu uso mais no consultório, são a mepivacaína e a articaína, por terem um período de duração maior. Mas é claro que isso depende de toda a técnica anestésica que vocês vão utilizar, tá bom? Para controle da dor, dipirona e paracetamol, também como eu falei, no pós-cirúrgico, vamos pular essa parte daqui de farmacologia. No pós-cirúrgico, escova pós-cirúrgica ou uma escova macia, higienizar a região com gaze e, mais uma vez, o bochecho com clorexidina 0,12% para manter a limpeza do leito cirúrgico, para o paciente não ter que escovar, não ter que realizar um trauma na região. Então, para que essa clorexidina realmente faça, às vezes, dessa higiene do leito cirúrgico. Aqui só para a gente ver algumas aplicações dessa cirurgia periodontal, porque eu só falei por enquanto, né? Então, aqui um caso de acesso para raspagem subgengival. Igual a gente consegue observar aqui, o cálculo subgengival, aqui um cálculo supra, foi feita a raspagem, mas esse efeito não melhorava tão bem, tinha uma profundidade de sondagem maior, aqui cerca de 8,5, 9 milímetros. E aí foi feito o acesso cirúrgico para raspagem, então, raspada essa região e a sutura. Aqui mais uma vez, defeito de furca, cálculo subgengival na região de furca, que a gente sabe que é uma região complicada de raspar, né? Então foi feito o acesso cirúrgico para raspagem dessa região, remoção de tecido de granulação, e pode ser feito então uma regeneração ou não, só apenas a raspagem. Aqui um defeito de furca, radiograficamente, observa algum defeito aqui na região de furca. Depois de abrir o leito cirúrgico e remoção do tecido de granulação, olha o aspecto de reabsorção óssea. Aí é possível, então, raspar a região. E aqui foi feita a regeneração com osso e membrana, que é a radiografia pós-operatória. Também cirurgias estéticas, né? Aqui um aumento de coroa estético, removendo o que a gente chama aqui de colarinho, né? Da erupção passiva alterada, aumentando a altura desses dentes. E aqui um caso de aumento de coroa pré-protético. O paciente tinha uma fratura ou uma restauração subgengival. Então, na cirurgia pré-protética, houve a exposição aqui do término dessa fratura ou dessa cárie. Cirurgias para recuperar tecido periodontal perdido. Aqui foi feito um enxerto conjuntivo subepitelial. Aqui no dia da remoção de sutura, pós-operatório de 15 dias, aspecto saudável, a gente conseguiu aumentar a espessura gengival. E antes da gente entrar na parte de incisões, eu gosto muito dessa frase, queria deixar para vocês, que é do Henry Marsh. É preciso 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia, 3 anos para saber quando é necessário fazê-la e 30 anos para saber quando não se deve fazer uma operação. Então, muitas vezes a gente aprende a fazer um procedimento cirúrgico e quer sair fazendo ela à torta direito, né? Que não é o correto. A gente tem que ter parcimônia e saber quando realmente devo fazer, quando tem indicação esse procedimento, quando não tem. E que ao longo da experiência clínica a gente vai aprendendo a ter essa visão de que não é todo caso que a gente pode fazer cirurgia. Igual eu falei, não é todo paciente que merece a cirurgia. Muitas vezes a gente está desesperado para sair fazendo cirurgia,
Ah, mas isso vai pagar bem, eu quero fazer só isso. Aí saio fazendo em todo mundo. E aí começo a ter problemas, porque eu estou fazendo em todo mundo. É um caso que eu não deveria estar operando, né? Igual eu falei para vocês, são 3 aulas. Essa foi a introdução. Aqui são os livros que eu usei como referência. Vamos abrir agora. Vamos ver. Por favor, desliguem o áudio. Ah, tá. Isso não é para mim. Vamos falar agora específico das incisões, tá bom? Primeiro eu vou mostrar alguns slides. Depois eu tenho um vídeo fazendo cada incisão. E é um vídeo sem edição, então me perdoem que ainda não tive tempo de editar o vídeo, mas ele está bem interessante, eu acho que vai ser bem explicativo, caso fique alguma dúvida durante essa aula das incisões, tá bom? Vamos lá, então. Agora, incisões. Tudo bem, agora vocês veem as incisões, tá certo, né? Eu tinha parado o compartilhamento, mas acho que voltou. Então agora a gente vai falar de incisões e manejo do tecido, que eu acho que é fundamental aqui na cirurgia periodontal, como objetivo não é tirar um dente, por exemplo. Então, o sucesso na cirurgia periodontal não é que eu consiga tirar o dente, igual é numa cirurgia de extração de algum dente, por exemplo. O sucesso nessa cirurgia é que você tenha um pós-operatório minimamente traumático, que você tenha uma incisão bem delineada, que você consiga realmente tratar o tecido com carinho e ter um pós-operatório melhor e um sucesso na cirurgia. Então, vamos falar um pouco dessas incisões e manejo do tecido que são mais delicados, são específicos da periodontia, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai falar especialmente desses 6 tópicos. Incisões, preparo do retalho, desenho do retalho, rebatimento do retalho, retração do retalho e posicionamento do retalho. Vamos para cada um deles. Primeiro, o que é a incisão? As incisões são corte ou ferida cirúrgica realizado com lâmina de bisturi, bisturi elétrico, laser ou instrumentos semelhantes. Vocês utilizam bisturi elétrico, laser, algum instrumento assim? Depois alguém compartilha aí comigo se nas cirurgias de vocês utilizam essas tecnologias. Bisturi elétrico, laser, instrumentos semelhantes. Vocês me respondam aí. Porque, geralmente, o que eu utilizo, o que eu aprendi a utilizar na minha graduação foi realmente o bisturi tradicional, ou o bisturi de lâmina fria, né? Como dizem. Tem alguém falando no chat. Será que eu consigo ver aqui? Acho que não. Não consegui ver, tudo bem. Então, o que a gente utiliza, o que eu utilizo tradicionalmente, inclusive no consultório, eu prefiro, é o bisturi de lâmina fria. Porque eu acho que eu não agrido tanto o tecido quanto usando um bisturi elétrico. O laser tem suas indicações, obviamente, são instrumentos maravilhosos, especialmente quando a gente vai tratar só de tecido mole. Quando eu não corro risco de superaquecer a região. Enfim, eu não consegui ver o chat porque eu tenho problemas tecnológicos, gente. Acho que eu sou mais tradicional. Não consegui ver o chat. Alguém falou alguma coisa? Mas depois a gente vê. Então, é um corte ou ferida cirúrgico realizado com lâmina de bisturi. O acesso cirúrgico, ele depende de incisões bem planejadas, respeitando a anatomia e o objetivo cirúrgico de cada caso. E é fundamental que a gente observe cada caso como um caso. Cada paciente é um caso. E eu não posso querer tratar todo mundo da mesma forma. Assim como eu não posso oferecer o mesmo tratamento para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, pessoas têm patologias diferentes, têm circunstâncias de vida diferentes. Eu também não posso querer fazer o mesmo planejamento para todo mundo, porque não existe uma técnica ou abordagem cirúrgica que englobe todos os casos clínicos. Cada paciente vai ter uma anatomia
nas áreas da biologia, das biológicas, a gente não pode generalizar nada. Então, tudo tem que ser observado para cada paciente. Da mesma forma, as incisões. Eu não posso querer planejar a mesma incisão para todo mundo. Porque a altura de tecido queratinizado vai ser diferente, o volume de tecido vai ser diferente, o palato onde eu vou remover um tecido da área doadora vai ser diferente, vai ter uma espessura diferente, a cicatrização de cada pessoa vai ser diferente. Então, é fundamental que a gente lembre, cada caso é um caso, cada planejamento é um planejamento. E o movimento dessa incisão ele tem que ser definido e contínuo com a lâmina muito bem afiada. Aqui são alguns aspectos muito importantes. Primeiro, que você só vai fazer a incisão depois que você já tiver planejado e tiver certeza do que você quer fazer. Tá na dúvida desse planejamento? Eu sempre falo para os meus alunos, vamos pegar um papel e desenhar? Eu adoro, eu sou super fã de desenho. A gente pega um papel, desenha ali, planeja mais ou menos o que você quer fazer. É muito mais fácil na hora da cirurgia você ter sucesso, porque você já planejou, já desenhou, já fez aquele movimento ali do que você pretende fazer. Eu quero fazer aqui um bisel interno e aqui uma relaxante. E só de você visualizar, você já vai poder pensar, não, mas esse lugar não é bom para relaxante, vou fazer em outra região. E com a lâmina muito bem afiada. As lâminas que a gente utiliza para a cirurgia, ela perde o corte com muita facilidade. E essa lâmina perde o corte, quanto mais resistente o tecido que você está incisando, mais ela perde o corte. Se durante essa incisão você ainda encostou em tecido ósseo, que é muito rígido e tem muita resistência, aí que ela perde o corte mesmo. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, é fundamental que você tenha mais de uma lâmina cirúrgica disponível, não só por eventualidade de ela cair no chão, mas também, principalmente, porque ela vai perder o corte durante a cirurgia, especialmente em cirurgias mais extensas. Dentro das incisões, quais são os principais tipos de incisão na periodontia? Incisão sulcular, incisão em bisel interno, bisel externo, relaxante vertical e relaxante horizontal, o relaxante de periósteo. Vamos falar de cada um. A incisão sulcular ou intrasulcular era caracterizada pelo posicionamento da lâmina dentro do sulco gengival, sem excisão de tecido mole. Então, eu não vou remover nenhum tecido mole com essa incisão. O bisturi é inserido dentro do sulco gengival, por isso o nome diz incisão sulcular ou intrasulcular, porque está ali dentro da região do sulco. Paralelo ao longo eixo do dente, angula em direção à crista alveolar, para eu não ter perigo de fenestrar o meu tecido. Libera a inserção conjuntiva e o epitélio juncional. E aqui eu consigo ter preservação do meu tecido queratinizado. Incisão em bisel interno. É o tipo de incisão utilizada para expor a superfície coronária dos dentes e reduzir o volume tecidual excessivo. Então, observem que aqui eu estou removendo o tecido. Daqui a pouco no vídeo eu vou mostrar. Eu tenho que ter um mínimo de tecido queratinizado remanescente. Então, se eu vou tirar aqui 3 milímetros de tecido gengival nessa minha incisão, eu tenho que ter certeza que eu vou ter no mínimo 2 milímetros até a junção mucogengival, para que eu não cause uma iatrogenia. Porque esse meu paciente ele não venha a ter uma gengivite, uma inflamação na região, porque eu tirei o tecido queratinizado. E o tecido queratinizado é o que protege a região cervical dos dentes. Além de fazer essa vedação, ela também é que suporta trauma, inclusive o trauma da escovação. Você provavelmente já escovou e bateu ali no fundo do sulco, né? Bateu a escova na mucosa. Dói bastante. Se você tirar o tecido queratinizado, que é o que protege o dente desse trauma, ele vai ficar em mucosa. E aí, ficando em mucosa, vai doer para higienizar. Seu paciente não vai higienizar, vai acumular biofilme. E você vai ter causado um problemão bem maior do que o problema estético da presença do tecido queratinizado ali. Então, ela é direcionada para apical, de coronário para apical, 45 graus ao longo eixo do dente. E é importante que a gente tenha uma ampla faixa de tecido queratinizado vestibular para realizar esse tipo de incisão. Incisão em bisel externo, ela também serve para reduzir a espessura do complexo mucogengival, acarreta na formação de uma área cruenta. Então, daqui a pouco eu vou mostrar uma foto de uma área cruenta. O tecido ele fica com conjuntivo exposto e, consequentemente, a cicatrização é por segunda intenção. Aqui a gente está utilizando um bisturi de Kirkland, tem também o de Orban. Geralmente eu faço essa cirurgia com bisturi normal. Eu quase não tenho utilizado esses bisturis específicos da periodontia. A incisão é direcionada para a coronária,
visa eliminar a bolsa, melhora dos contornos gengivais, sem acesso do osso subjacente. Isso aqui é fundamental que a gente observe. Ali no vídeo eu vou mostrar. Mas a gente não vai ter acesso ao osso subjacente. Então, se meu objetivo é Professora, depois... Oi? Qual que é a importância da área queratinizada? A área queratinizada é fundamental porque é a região que sela os tecidos periodontais. Ela é a que suporta os traumas. Então, o trauma de escovação, o trauma da alimentação, ele vai todo impactar ali no tecido queratinizado. Se você não tem esse tecido queratinizado, o seu dente vai, o tecido ele vai estar em mucosa. E a mucosa é muito mais frágil, não é? Só de você olhar na sua boca, você observa que a mucosa é muito mais frágil. Então, ela suporta menos trauma, suporta menos o trauma de escovação, a alimentação. Então, qualquer coisinha vai estar com mais sensibilidade na região. Aí, com a ausência do tecido queratinizado, mínimo de 2 milímetros, a gente diz, vai ter um tecido muito mais sensível. E aí, o paciente não vai higienizar corretamente, vai ter dificuldade. Se ele não higieniza, acumula biofilme, e com o acúmulo de biofilme, ele vai ter gengivite, pode progredir para periodontite, então a gente causa um problema maior se remover esse tecido queratinizado, tá bom? Certinho, professora, obrigada. Por nada. Aqui é uma foto um pouco mais antiga, mas dá pra gente ver também. Vocês conseguem ver que o bisturi ele vem de ápico para coronário para remover esse tecido. Aqui tem uma foto melhor. Olha só. Esse paciente tem uma hiperplasia gengival. Vai encerrar a sessão. Tá faltando menos de 1 minuto. Ah, tá bom. Então vamos encerrar e a gente volta aqui? A gente abre outra mais fácil. Combinado. Até já. Até já. Nesse caso aqui, o paciente faz uso de aparelho ortodôntico. Devido à presença do aparelho ortodôntico e à má higiene do paciente, esse paciente não conseguiu higienizar corretamente e acabou permitindo um acúmulo maior de biofilme ali. Então, a gente consegue observar aqui acúmulo de biofilme embaixo dos braques e esse acúmulo de biofilme que causou o crescimento gengival. Então, a gente não pode falar que esse crescimento gengival é por causa do uso de aparelho ortodôntico. É importante que a gente lembre que o crescimento, a hiperplasia gengival, foi causada pelo biofilme que se acumulou embaixo desse aparelho ortodôntico. Beleza, então o objetivo aqui não era que eu tivesse acesso ao osso, porque eu não preciso remover o osso, é um tecido que ele hiperplasiou por causa de biofilme. Então, o que eu quero é remover esse tecido fibroso, permitir a higienização, a raspagem e permitir que o paciente consiga fazer a higienização correta. Então, com o bisturi, foi realizado aqui incisão em bisel externo e todo esse tecido foi removido. E observem que ficaram as áreas cruentas. A gente tirou em volume aqui, de apical para coronário, estava o meu bisturi. Removemos esse tecido e aí ficou esse tecido cruento aqui que vai então cicatrizar por segunda intenção. E aqui, ó, terminando de cicatrizar, com 7 dias já tem um aspecto bem epitelizado, né? Incisão relaxante vertical. Deixa eu pôr isso aqui. É incisão realizada para aumentar a mobilidade do retalho periodontal. Então, fiz bisel interno, externo, não, externo não. Fiz bisel interno ou fiz intrasulcular e aí quero ter acesso ao osso ali embaixo. Só que eu não consigo que esse tecido tenha uma mobilidade correta. Então, eu vou fazer uma incisão relaxante vertical. Ela é perpendicular à margem gengival, vai além da linha mucogengival, nos ângulos de transição dos dentes, então não é na ponta da papila, nem bem no zênite, é no ângulo de transição, ou ângulo de edro, tem alguns que chamam também. Tem acesso ao osso alveolar, então você vai incisar até a altura óssea, e serve para reposicionamento do retalho, para relaxar a região ali. É importante ter cuidado com concavidades pronunciadas, às vezes tem um tórus, um aumento ósseo, então a gente tem que tomar cuidado para não interferir nas nossas incisões. Igual eu falei para vocês, essa relaxante ela não vai ser na cervical do dente, no zênite,
ela não vai ser no meio da papila para não prejudicar a nutrição, ela é ali, então, no ângulo de transição desse dente. E a incisão relaxante horizontal ou incisão de periósteo, que permite um avanço ainda maior, mais coronário ou então lateral do retalho, aumentando sua mobilidade. Ela incisa o periósteo na base do retalho de espessura total. E o objetivo, então, é que o periósteo permaneça aderido ao osso e o tecido fique com mais mobilidade. Você vai soltar o conjuntivo e o epitélio desse periósteo, sem soltar o tecido mesmo. Você vai só relaxando ali. Direção mesio-distal e o fechamento primário com recobrimento radicular e membranas. Ele é indicado para esse procedimento. Antes de eu continuar com as próximas etapas, eu queria mostrar o vídeo. Vamos ver se a gente consegue ver esse vídeo. Peraí. Aqui, sim. Então, vou abrir aqui para a gente ver o vídeo. E eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês o vídeo. Então, Thaís, você observa para mim se você consegue ouvir minha explicação. Se você não conseguir ouvir minha explicação, me avisa que eu faço... que eu falo. Eu acho que eu não consigo, você acredita? Eu não tô achando aqui. Professora, Oi. manda o vídeo pra Thaís e ela coloca. Agora? Encaminha ele pra Thaís, talvez ela consiga colocar pra gente ver. Tá bom, peraí. Vocês conseguem ver essa tela que tem um manequim? Consegue sim. Vamos ver se a gente consegue ouvir o áudio agora. Na atividade de hoje, nós vamos utilizar o manequim de periodontia, que tem o tecido gengival, para a gente fazer a cirurgia. Caneta Grace, cabo de bisturi com lâmina 15C, descolador de Mold 2.4, sonda milimetrada, de um lado ela é Carolina do Norte e do outro lado ela é OMS, e a tesoura Castroviejo. Para facilitar a didática, eu vou utilizar uma caneta para desenhar alguns pontos específicos para vocês. Inicialmente, vamos traçar aqui uma linha imaginária, que seria a nossa junção mucogengival. Por que é importante traçar esses pontos? Para que a gente tenha uma referência, já que no nosso manequim não tem, e no paciente a linha mucogengival é fundamental no planejamento. Vamos começar então pela incisão intrasulcular. Vou aproximar o manequim aqui. A incisão intrasulcular, ela tem como característica a inserção do nosso bisturi dentro do sulco, sem remoção de tecido, apenas recortando as fibras periodontais. E observem que está dentro do sulco e não estou removendo nenhuma quantidade de tecido queratinizado. Então, o que eu faço é uma incisão intrasulcular ao longo do eixo do dente até atingir a altura óssea. A segunda incisão que nós vamos trabalhar é a incisão em bisel interno. Vamos supor, nesse caso, que o meu paciente ele já tem o dente 21 da altura desejada e eu quero, então, igualar a altura do dente 11. Vou fazer um desenho para facilitar a nossa incisão, de onde eu gostaria que essa futura margem ficasse. A partir desse desenho, vou fazer a minha incisão com bisel interno. Observem que a incisão em bisel interno, ela tem 45 graus com o longo eixo do dente. Vou
faço então minha incisão em bisel interno, acompanhando o desenho já realizado. A minha incisão em bisel interno, ela promove a remoção de tecido queratinizado. Então, vamos remover esse tecido aqui. Isso. Promove a remoção de tecido queratinizado. Eu posso aparar um pouco melhor essas arestas com a minha tesoura de tecido. Vou promover um recorte mais uniforme, especialmente considerando que o manequim ele é um pouco mais difícil de fazer as incisões corretamente devido à sua espessura, né? Fica um recorte mais bonito. Ótimo. Então essa foi a incisão em bisel interno. Essa incisão ela é indicada quando eu preciso ter acesso ao osso subjacente. Vamos então para a incisão em bisel externo. O bisel externo, diferente do bisel interno, ele está a 45 graus também ao longo do dente, mas em direção ápico-coronária. Observe, nesse sentido. Vou fazer um desenho também para facilitar o nosso trabalho. Esse aqui no canino. O bisel externo, ele é indicado também para remover tecido queratinizado. Ele promove a diminuição da espessura do meu tecido. Contudo, eu tenho que observar que o tecido vai ficar cruento e não é indicado para quando eu preciso ter acesso ao osso. Então, ao longo eixo do dente, 45 graus, em relação ápico-coronário, certo? Então, nesse sentido. Essa é a incisão em bisel externo. Vamos remover esse colarinho agora. Acredito que aqui a gente consiga observar bem. Vejam que na incisão em bisel externo, toda essa região é um tecido cruento. Todo esse tecido é cruento. Eu removi o volume tecidual, removi a altura de tecido queratinizado, e deixei essa região cruenta para que a cicatrização seja por segunda intenção. Então, posteriormente, ele vai reptilizar, mas a princípio vai ficar em conjuntivo. Enquanto no bisel interno, eu tenho esse bisel, ele está interno, ou seja, essa parte cruenta, ela está dentro do dente. Quando eu promover a sutura ou a compressão com gaze, eu vou conseguir que o tecido epitelizado esteja de fora, então o meu paciente não vai ter esse tecido cruento exposto, ao contrário da incisão em bisel externo. Tudo bem? Outro tipo de incisão que nós devemos aprender é a incisão relaxante. Vou fazer uma relaxante um pouco mais para posterior, porque a gente tenta não fazer incisões relaxantes nos anteriores para não comprometer esteticamente o nosso trabalho. Então, aqui, continuando com a junção mucogengival. Vamos supor que vamos fazer um retalho deste lado de cá. A incisão relaxante, ela deve ser realizada no ângulo diedro do dente, que é esse ângulo de transição do dente. Incisão relaxante nunca deve ser realizada na cervical, nem no meio da papila, para não comprometer seu suprimento sanguíneo. Então, a incisão relaxante, ela deve ultrapassar a linha mucogengival. Ultrapassar a linha mucogengival, porque assim ela consegue promover o relaxamento do tecido. Certo? Então, vamos supor um descolamento do meu retalho. Vou fazer incisão intracircular.
utilizar o meu descolador para descolar inicialmente as papilas. Posteriormente, vou descolar todo o meu tecido. E eu promovo, então, acesso ao osso subjacente. Mas eu ainda tenho um tecido muito preso, ele ainda não está passivo como eu gostaria, eu não consigo ainda trabalhar esse tecido muito bem, eu preciso de um tecido um pouco mais relaxado, eu ainda não consigo trazer ele suficientemente. Vou fazer então o último tipo de incisão que eu vou mostrar para vocês, que é a incisão relaxante de periósteo. Afastando o tecido, observem que eu vou afastar o tecido aqui o máximo possível. E depois, com o meu bisturi, vou realizar as incisões relaxantes para promover com que esse tecido fique mais solto e mais passivo. Conseguem observar? Então, eu estou fazendo uma relaxante de periósteo. Estou soltando o periósteo na região. Para que esse tecido, então, tenha uma maior flexibilidade e eu consiga trabalhá-lo melhor. Essas foram as incisões em periodontia. Bom, acho que deu para entender o que a gente queria com essas incisões, tá bom? Ficou alguma dúvida na parte de incisões? Professora, Oi. o bisel interno e o bisel externo é a mesma indicação. Sendo que o bisel externo, a cicatrização é por segunda intenção. Então, quando utilizar a escolha deles? Como que eu vou fazer para saber qual que é o melhor? Bom, primeiro que não é necessariamente a mesma indicação para os dois, tá bom? O bisel interno e o bisel externo, eles têm algumas semelhanças. As semelhanças deles são que eles removem tecido queratinizado, diminuem o volume desse tecido, eles podem servir para aumentar o tamanho da coroa. Só que eles são bem diferentes em um aspecto. Quando você quer ter acesso ao osso, você só pode utilizar o bisel interno. Você não pode utilizar o bisel externo quando você quer ter acesso ao osso. Por que isso? A gente viu nessa figura aqui, vamos ver de novo essa incisão aqui. A gente observa, nesse caso, que o tecido ficou cruento. E eu fiz um bisel externo e o tecido ficou cruento, certo? Como esse tecido está cruento, vocês sabem, o conjuntivo ele é muito mais friável e muito mais fácil de rasgar. Se depois de fazer um bisel externo, eu resolver ter acesso ao osso, eu vou ter que descolar essas papilas e descolar esse tecido. Se eu vou descolar uma papila e tecido num tecido muito mais friável, que eu não tenho tecido queratinizado, eu não tenho o epitélio aqui por cima para firmar esse dente, para ser um tecido fibroso e firme, eu não consigo descolar essas papilas corretamente. Então, a incisão em bisel externo nunca é indicada quando você quer ter acesso ao osso. A indicação é diferente. A indicação, então, do bisel externo é quando você quer remover altura de tecido, remover volume, e você não precisa ter acesso ao osso. E o interessante do bisel externo é que muitas vezes você não precisa fazer sutura. Olha só, esse caso não teve sutura nenhuma, porque eu não descolei o tecido. Certo? Já no bisel interno, vamos ver se a gente volta um pouquinho aqui no bisel interno. Aqui. Já no bisel interno, eu vou da mesma forma, remover a altura e volume do meu tecido queratinizado. Então, por enquanto, tá igual a bisel externo, tá bom? Qual a diferença? Se depois desse passo aqui, eu resolvo que eu quero acessar o osso, o que eu vou ter é uma papila firme e epitelizada. Então, eu consigo, com o meu molde, vir e descolar esse tecido. O tecido está firme, não está friável, porque ele está em epitélio. Então, consigo descolar e acessar o osso. O que eu não consigo com bisel externo. Outra vantagem,
eu não tenho área cruenta, então a cicatrização é melhor, é mais fácil. Acontece que muitas vezes eu tirei esse colarinho e essa papila, frequentemente, ela vai ficar solta, porque ela já não tem toda essa adesão, porque em bisel interno, eu removi essa parte da papila aqui, ó. Então, essa papila vai ficar solta. Eu vou precisar do quê? Fazer a sutura. Por mais que eu não tenha acessado o osso, se eu resolver fazer bisel interno sem acessar o osso, pode ser que eu não tenha que fazer sutura, mas com frequência eu vou ter que fazer uma sutura nessas papilas, porque elas vão ficar moles, elas vão ficar meio soltas ali. Então, no bisel interno, quando eu quero ter acesso ao osso, eu só posso usar o bisel interno. Eu não posso usar o bisel externo. Ficou claro isso? Deu para sentir um pouco da diferença? E sim, ficou certinho. Então tá bom. Qualquer dúvida, você volta aí. Tá bom. Então, vamos continuar. Depois que a gente terminou as incisões, vamos passar para frente rapidinho. A gente vai entrar no preparo do retalho. E essas partes agora são mais rápidas, tá bom? Preparo do retalho. É a separação ou secção do tecido de suas redondezas, exceto a base. Esses são alguns conceitos básicos que eu vou passar, pincelar, que a gente já teve em cirurgia, mas que eu acho válido relembrar para a cirurgia periodontal ter ainda mais sucesso. O retalho ele pode ser de espessura total ou espessura parcial. Espessura total é também chamado de mucoperiósteo. Aqui nessa figura a gente consegue observar bem que o retalho total eu retiro tudo que está sobre o osso. Então aqui tem o osso, aqui tem na setinha o periósteo, depois conjuntivo e epitélio. Então, espessura total é quando eu vou realmente descolar do osso tudo. O epitélio, o conjuntivo e o periósteo para ter acesso ao osso subjacente. Isso eu vou ter acesso quando eu quero remover um pouco de osso, eu realmente tenho que ter acesso ao osso, eu vou fazer um enxerto ósseo, eu vou um aumento ósseo, ou vou fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica, eu tenho que ter acesso ao osso. Então, eu vou separar todo o tecido das suas redondezas, exceto a base. Então, a base permanece fixa e eu estou separando todo esse tecido de cima do osso. Já o retalho de espessura parcial, um detalhe importante, observe aqui que a gente consegue ver o osso, esse branquinho do osso, não tem nada em cima do osso, nenhum tecido em cima do osso. E já no retalho de espessura parcial, sobe um tecidinho aqui em cima do osso, uma melequinha aqui em cima, que é o periósteo. Então, ó, na mesma figura, agora o periósteo permanece sobre o osso. Então, eu separei epitélio conjuntivo do periósteo. Aí eu tenho um retalho dividido ou de espessura parcial, que é o retalho que tem tecido epitelial e conjuntivo para o lado e o periósteo permanece em cima do osso. Então, observem aqui, ó, o periósteo ainda está em cima do osso. É indicado quando? Nesse caso, eu ia fazer um enxerto de tecido conjuntivo para recobrir uma retração. Eu tendo o periósteo em posição, fica muito mais fácil de eu ter uma nutrição a mais para o meu enxerto. Então, o periósteo também vai nutrir o meu enxerto, não só o conjuntivo dessa região, porque o osso ele não é tão vascularizado para promover uma irrigação do meu enxerto. Se eu conseguir deixar o periósteo em posição, ele vai irrigar um pouco melhor. Só que é importante ter cuidado em casos onde a gengiva é muito delgada, como na região posterior de mandíbula, por exemplo. E na região anterior do quinto sextante, na vestibular do quinto sextante. Se esse tecido é muito fino e friável, acaba que você não consegue dividir. E dividir se torna tão difícil que o risco de você fenestrar o tecido é maior. Então, é mais arriscado você rasgar o tecido que você está dividindo do que você simplesmente descolar ele todo. Tem que ponderar o que é melhor, qual que é seu objetivo para começo de conversa e o que é melhor. Então, o preparo do retalho ele pode ser de espessura total ou mucoperiósteo, ou pode ser de espessura parcial ou dividida. Beleza? Então, vamos passar agora para o desenho do retalho. O desenho do retalho, como a gente já viu, ele vai depender de cada caso. Então, eu não posso pensar que esse desenho vai ser universal para todos. Tanto que o que eu vou falar aqui de desenho do retalho é específico para alguns casos, você vai utilizar, vai ter ideia do que você vai fazer com esses desenhos, mas cada caso é um caso, igual eu falei, o fundamental é que a gente pegue e faça o desenho do caso do nosso paciente, no papel mesmo. O primeiro passo a ser observado
é o princípio do suprimento sanguíneo. Então, é fundamental que no meu pós-cirúrgico eu tenha um suprimento sanguíneo suficiente para que o meu retalho não necrose, para que ele realmente seja saudável e consiga cicatrizar. Então, o suprimento sanguíneo principal do retalho se encontra na base. Aqui é a base do meu retalho. Oi? Eu não estou escutando nada. Tem alguém falando, mas eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Thaís, se você tiver entendido, puder me passar pelo WhatsApp, aqui eu estou olhando o WhatsApp, tá? Porque eu não entendi a pergunta, tá? Não sei quem perguntou, acabei não entendendo. Beleza. Qualquer coisa, vocês mandem no chat e a professora me manda aqui, tá bom? Então, vamos lá. A base do nosso desenho. Então, o suprimento sanguíneo principal do retalho se encontra na base e caminha em direção coronal. Então, a gente vai incisar as laterais, incisar intracircular, e o que não vai ficar incisado é a base. Então, todo o suprimento sanguíneo vai vindo tecido pela base até chegar aqui na pontinha da minha papila. E a razão recomendada entre a altura do retalho e sua base não deve ser maior que 2:1. Ou seja, se eu tenho uma base de 1 e uma altura de 1, perfeito, eu vou ter uma irrigação tranquila. Uma base de até 2, eu vou ter irrigação também. Se essa minha altura exceder 2 vezes a altura da base, tiver 2,5, 3, o suprimento sanguíneo talvez não seja o suficiente vindo da base, ele não consiga alcançar até a ponta da papila. Talvez ele irrigue só até uma parte e esse finalzinho vai necrosar por ausência de irrigação. Então, é fundamental que na hora da gente planejar, a gente pense na largura da base em relação à altura que eu quero fazer a minha relaxante ou as relaxantes, enfim. Então, esse é o princípio básico. Aí, a gente tem alguns tipos de retalho. Os retalhos podem ser pediculados, ou seja, ele está preso aqui na base. Posicionado coronariamente, ou seja, ele vem de apical para coronário. Aqui um exemplo da incisão de Zucchelli, que é uma incisão específica que Zucchelli desenhou para o caso de retrações múltiplas, onde a retração maior do caso ela serve de referência e as demais são secundárias aqui, e ele desenha uma nova papila. Enfim, é um desenho específico, mas que não tem restrições relaxantes, tem uma nova papila cirúrgica, e a papila anatômica interdental é só desepitelizada e esse tecido vem dessa posição para coronário. Então, o que a gente tem que observar aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar. É com isso aqui que eu desenho? Caneta. Então, é importante observar que o tecido vai vir de apical para coronário. Essa papila vai vir daqui para cá. Essa papila vai vir daqui para cá. Essa papila vai vir daqui para cá. Então, a nova papila cirúrgica vai tomar o lugar da papila anatômica. Então, o tecido vai vir de apical para coronário. Desenho do retalho. A gente já falou. Rebatimento do retalho agora. Outro detalhe importante. Realizar a elevação pouco traumática, igual eu falei desde o princípio para vocês, que a cirurgia, o sucesso da cirurgia periodontal, ele depende muito da delicadeza e destreza do operador. Então, se quem está operando for rebater o retalho com muito trauma, quanto mais trauma na incisão, fez um monte de picote na incisão, rebater o retalho com muito trauma, maior vai ser o edema pós-operatório, maior vai ser a dificuldade desse tecido em cicatrizar, se recuperar, e realmente ter um pós-operatório satisfatório, e essa cicatrização vai demorar muito mais. Então, rebatimento minimamente traumático, sempre com um descolador mais afiadinho. A gente, da graduação, tem aquele descolador que já recebeu um monte de desgaste com a broca, e ali você estava fazendo
odontosecção e bateu, então o descolador está todo desgastado, esse descolador talvez ele não seja afiado o suficiente para você realizar o tratamento, ele vai acabar macetando o tecido, então deixa de ser eficiente o seu serviço, não é qualquer descolador, o descolador tem que estar afiado para que a gente consiga realmente descolar aquele periósteo minimamente traumatizando o tecido. Direcionada abaixo do periósteo, então quando a gente vai utilizar o descolador, é abaixo do periósteo. Para dividir, a gente usa bisturi. Sempre contra o osso e usar uma força delicada. Você tem que ter uma força, ela tem que acontecer, tem que ser um movimento firme, mas não é uma força exagerada para não ocorrer um trauma maior do que o necessário. A falta de acesso ao campo operatório leva ao rebatimento inadequado do retalho. Assim que eu terminei a minha especialização de pele, eu queria ser o minimamente traumática possível, eu queria o mínimo de acesso, o mínimo de descolamento, e muitas vezes eu pegava por excesso de cuidado. Então, eu queria ser tão pouco traumática que eu não observava o leito cirúrgico. Às vezes, a gente tem que ter acesso ao campo operatório, tem que ver mesmo o que está acontecendo ali embaixo. Então, fazer o rebatimento adequado do retalho, por mais que ele seja traumático, é melhor do que você não visualizar alguma coisa e depois ter problemas, ou então ficar com dificuldade de fazer o seu trabalho porque você não acessou corretamente. Então, o rebatimento do retalho é importante, ele não pode ser exagerado. Se você está fazendo uma cirurgia no 23, você não precisa necessariamente descolar do 27 até o 13. Você pode reduzir esse leito cirúrgico, mas o descolamento do campo operatório é importante para você realmente ver o que você está fazendo, né? Não dá para trabalhar às cegas ali. Depois a gente vai falar de retração do retalho. Aqui fundamental para você saber falar para o seu auxiliar, né? O retrator ele sempre tem que estar apoiado em osso. Então aqui a gente tem um descolador de Mote e observem que ele está encostado no osso. Ele não pode ficar esmagando o meu tecido. Se eu tivesse com ele aqui, ó, ele ia estar esmagando o tecido, ia causar um trauma, podia até causar necrose da minha papila se ela ficasse muito tempo sendo pressionada sem suprimento sanguíneo. Então, o retrator tem que estar apoiado em osso e evitar a contração do tecido do retalho. E aí, esse afastamento, né, vai permitir que o operador trabalhe. Então, um rebatimento inadequado do retalho vai atrapalhar. E eu digo que isso é importante para a gente falar para o nosso auxiliar, porque geralmente a gente está trabalhando aqui, o auxiliar que está ficando afastando, né? Então, se esse auxiliar não tiver consciência de que tem que apoiar no osso, você tem que falar para ele não causar o tecido e não prejudicar seu pós-operatório. Então, a gente falou de rebatimento e retração do retalho. Vamos agora para posicionamento do retalho. Opa. Esse retalho pode ser posicionado coronariamente, aqui igual aquele desenho que a gente fez, ele estava em apical e foi para a coronária. Aqui um retalho semilunar, um caso de uma colega, amiga minha do doutorado, que ela... Vai estar acabando a bateria aqui, ela fez um trabalho com... Ela fez um trabalho semilunar com cirurgia para recobrimento de recessões unitárias de até 1 milímetro sem sutura. Então, nesse caso, era realizada a incisão semilunar e o tecido era trazido de apical para coronário. Então, ele é um retalho posicionado coronariamente. Estendido para a coronária da sua posição original. Um recobrimento radicular serve para enxerto de tecido conjuntivo ou membrana. O retalho pode ser apical, posicionado apicalmente. Então, nesse caso, ele vem de coronário para apical. É o contrário, né? Igual eu mostrei para vocês. Não tinha acesso ao término da restauração, ao término da fratura, e depois ele passa a ter acesso a esse término. Distendido para apical da sua posição original, serve para eliminar a bolsa e aumento de coroa clínica. Ele pode ser posicionado lateralmente, igual aqui no desenho, o retalho veio de distal para mesial. Então, lateralmente, pode ser tanto de mesial para distal, quanto de distal para mesial. Mover o retalho de um sítio adjacente, aumento de largura do tecido, recobrimento radicular. Esse
artigo é bem interessante, ele é de 2014, então não é um artigo tão recente, mas ele trata de sucessos nos tratamentos cirúrgicos de plástica periodontal. Ele traz para a gente quais são os fatores chaves pré-operatórios para obter sucesso. Igual a gente já falou hoje, higiene oral e controle da infecção. Então, um leito cirúrgico infectado vai ter um resultado pior. Um tecido que você não realizou a descontaminação, não tratou, vai ter um pós-operatório mais difícil, mais complicado. O tabagismo pode ser complicado também. O tabagismo pode atrapalhar na cicatrização, porque ele diminui o suprimento sanguíneo. E doenças sistêmicas, por exemplo, a diabetes mellitus, que piora também a cicatrização dos tecidos. Então, o paciente descompensado, ele vai ter um pior pós-operatório. Em relação aos fatores chaves na fase operatória, igual a gente já falou, em relação ao desenho do retalho, fundamental que você planeje antes. Faça incisões firmes e definidas. Mobilização e avanço. Ou seja, se eu vou fazer um enxerto e eu não tenho um tecido realmente móvel, vocês estão me vendo no vídeo? Eu apareço? Não, né? Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Vocês estão me vendo agora? Se eu tenho, eu tenho aqui um tecido e eu vou fazer um acesso cirúrgico. Aqui eu quero colocar um enxerto, um material. Então, eu vou colocar um enxerto, um osso, uma gengiva. Aí eu aumentei o volume na região. E aí, como eu aumentei o volume, se eu não tenho um tecido solto, um tecido flexível que vai me permitir mobilidade, esse tecido vai ficar assim. Então, eu não vou conseguir fechar a minha sutura por primeira intenção. Aí eu vou ter muito mais facilidade de contaminação aqui. Ao passo que se eu conseguir mobilizar o meu tecido, fazendo a relaxante correta, eu vou ter um acesso melhor ali. Deixa eu voltar aqui para a tela. Aqui. Tá quase acabando o tempo, né? Mas vai dar para terminar essa parte. E adaptação e estabilização do tecido. Então, sutura fundamental nessa fase operatória e que eu consiga estabilizar, seja lá o que eu estiver fazendo, esse tecido não pode ficar bambo, porque quanto mais molengo ele ficar, menos vai ter firmeza e a cicatrização vai ser pior. Ai, travou. Aí. E no pós-operatório, as instruções pós-operatórias bem claras, explicar tudo para o paciente, explicar todos os detalhes do pós-operatório, o que ele vai sentir. E aqui, fundamental, eu sempre digo, tudo que você fala para o paciente antes da cirurgia é uma explicação. Tudo que você fala para o paciente depois da cirurgia é uma desculpa. Então, se você deixar falar para o paciente, daí, quando ele tiver com edema, que é normal, tinha edema, tem edema mesmo. Ele vai falar, você está arrumando desculpa porque você causou um problema, você não me avisou antes. Agora, se antes da cirurgia você falou para ele, essa cirurgia causa edema, eu preciso que você fique quieto em casa, preciso que você se alimente adequadamente, aí você explicou, então você se atentou para isso antes. Então, as instruções para o paciente, lembrar que tudo que é dito antes é uma explicação, tudo que é dito depois é uma desculpa. Suturas bem realizadas. E aqui, se vocês quiserem continuar com a aula, ela vai acabar daqui 2 minutos e meio. Se vocês quiserem continuar, a gente entra em suturas. E higienização correta e medicações antissépticos, toda a parte de medicação que vocês já viram. Queria agradecer, deixar para vocês aqui, esse é meu Instagram e aqui o meu site. E no YouTube também tem alguns vídeos com aulas, que também é a doutora Marcela de Moura, se vocês quiserem ver. Mais uma vez, esses são os livros que eu usei como referência. E aí eu queria perguntar para vocês, o que a professora Thaís tinha pedido para mim era para a gente falar um pouco de cirurgia e incisões. Se vocês acharem interessante, a gente continua um pouco com a parte de sutura. Se não, eu passo a palavra para a professora Thaís agora. E aí, espera a galera. Por mim, eu continuo. Para mim tá ótimo. Então tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida também... Pra mim tá ótimo. Agora, olha lá, tem mais uma falando que quer continuar. Então tá bom, então a gente continua. Quando a gente encerra essa sessão de novo, já começa a outra, daí você fala de sutura. Então tá ótimo, aí a gente começa com sutura, que eu acho que em 40 minutos dá pra terminar as suturas. Tá, porque tá faltando 1 minuto e 12 aqui, então
finaliza essa sessão e volta com mais outra, você termina de sutura, que nem a Juliana tá falando aqui, é bom que termina todas as etapas e já faz a revisão geral, tá vendo? Ah, é ótimo. Tá bom, vamos sim. Então vamos finalizar essa e eu já mando o link para vocês. Tá bom, obrigada. Então vamos para a parte de sutura, a parte final. O objetivo básico, né, primário da sutura é posicionar e manter firme um retalho cirúrgico visando melhorar o processo de cura. Um tecido que ele está frouxo, ele está com mobilidade depois de você ter feito a cirurgia, ele vai demorar muito mais para cicatrizar e você não sabe onde que ele vai cicatrizar. Se ele vai cicatrizar na posição que você deseja, né, que é o ideal que você queria ali, ou se ele vai cicatrizar na posição errada, se vai permitir que entre alimento no leito cirúrgico e vai causar vários problemas ali no seu pós-operatório. Então, posicionar no lugar onde você considera ideal. Imagina, se você fez um retalho para posicionar coronariamente o tecido, e aí na hora de suturar você não suturou corretamente, ele não vai ficar coronário, ele vai mudar de posição, vai perder o objetivo, né? E manter firme depois que você decidiu onde ficaria. Para uma boa sutura, a gente tem que ter um material com menor diâmetro e menos reativo possível. Não colocar essa sutura muito próxima à linha de incisão, porque o nozinho da sutura ele vai permitir o acúmulo de filme ali, né? Colocar a sutura sempre em tecido queratinizado. Estou ouvindo alguém falar. Ok, vamos continuar. O nó da sutura, por mais que a gente use um fio que não seja muito bioreativo, não acumule muito biofilme, o fio por si só, o nó da sutura, ele acumula biofilme. Então, o ideal é que ele não esteja em cima da minha incisão. Olha aqui, ó, o nozinho tá para vestibular e a incisão tá aqui bem na crista. Sempre que possível, né, passar do tecido móvel para o imóvel, que para facilitar a sutura, às vezes a gente tem que suturar móvel com móvel, não tem jeito, e remover quando não mais ajudar na estabilização do retalho. A ausência dessa sutura, uma sutura deficiente, pode levar a falha da hemostasia ou sangramento. Permite que sangue, soro ou um coágulo permaneçam entre os retalhos do ocidente para atrasar o processo de cicatrização. Porque se eu for fazer eu tenho que cicatrizar essa região. Mas na hora da minha sutura, ela ficou frouxa, vamos dizer assim, e ficou uma espessura de coágulo aqui em posição. Se ficou essa espessura de coágulo aqui, o meu tecido vai ter, além do trabalho de cicatrizar, o trabalho de reabsorver tudo isso aqui. Quanto mais trabalho a gente dá para o organismo, mais difícil é o pós-operatório, mais demora para cicatrizar. Então, a gente quer diminuir essa trabalheira que o organismo já está tendo. E aqui eu não falo só de esquecer coisas para trás no leito cirúrgico, não. Eu já dei aula em pós-graduação, que daí uma semana o paciente apareceu que estava ruim, não melhorava, estava inchado, incomodando. E a hora que a gente foi ver, olhei o retalho estava realmente muito edemaciado e aparecia na incisão que tinha alguma coisinha ali. Eu falei, vamos ter que abrir para ver o que tem embaixo, né? Anestesiamos de novo o possível, porque também não deu para anestesiar corretamente, porque estava bem infeccionado. E na hora que abriu o leito cirúrgico, novamente tinha uma gaze lá dentro. Eu não estou falando de esquecer gaze antes da sutura. Isso é básico e a gente não pode esquecer coisas dentro do nosso leito cirúrgico. Alguém tinha esquecido uma gaze ali e isso retardou significativamente o processo de cicatrização. Ele teve que fazer outra cirurgia, removemos essa gaze, a asepsia realmente da ferida, uma nova sutura e então o paciente começou a cicatrizar. E aqui eu não estou falando de esquecer coisas no leito cirúrgico. Mas, se a gente tem uma sutura falha, além de permitir que sangue, soro e coágulo se acumulem, eu também permito que alimento entre nesse meu leito cirúrgico. Então, também não é interessante, porque vai ficar entrando coisa ali dentro. Também pode levar à falha da cooptação do retalho, que, por sua vez, pode levar a maior reabsorção óssea. Na periodontia, a maioria das cirurgias, a gente trabalha com tecido ósseo para mantê-lo, para ter uma melhor estrutura óssea. Então, se você causa maior reabsorção óssea, você está causando uma iatrogenia.
A falha da cirurgia também pode levar à ausência de recobrimento. Se eu não tenho uma sutura adequada, pode ser que o meu enxerto necrose totalmente por falta de irrigação. Ele não consegue irrigar e aí ele necrosa. Eu tenho falha no recobrimento. Exposição de membranas e enxertos que estão ali dentro do meu retalho. E contribuir para a necrose dos tecidos e gerar dor. O material, fundamentalmente, ele tem que seguir alguns critérios. Tem que ter resistência à tração, para você poder suturar ele e não ficar fraturando. Biocompatibilidade, para ter o mínimo de resposta tecidual. Eu tenho que observar a espessura do tecido a ser suturado. Quanto mais delicado e friável o meu tecido, melhor que o meu fio seja mais fininho. Tempo de reparo do tecido e o tempo de permanência da sutura no local. Aqui alguns detalhes específicos de alguns tipos de fios. Eu vou falar bem rápido. O fio de seda é multifilamentado, torcido ou traçado. Ele tem baixo custo, não é absorvível. Ele deve ser removido de 5 a 7 dias. E esses filamentos traçados, o importante aqui do fio de seda é que ele permite um maior acúmulo de placa, aumentando o risco de infecção. E ele não deve ser utilizado, evitar o seu uso quando a inflamação pode comprometer o resultado. Então, no meu caso, no consultório, eu nunca utilizo fio de seda quando eu vou fazer um enxerto ou quando eu vou fazer uma cirurgia delicada. Eu utilizo fio de seda quando eu faço uma extração, quando eu faço uma cirurgia em língua, por exemplo, um freio, que o fio de nylon vai ficar incomodando. A seda é mais confortável para o paciente, ela é mais macia, mas eu não estou fazendo nenhum enxerto. Nylon. Ele é um monofilamento, então já é um fiozinho uniforme. Não é absorvível também, tem mínima reação tecidual e tem uma superfície lisa e uniforme que permite uma passagem suave e pouco acúmulo do biofilme. Mas aqui é fundamental que a gente observe que pela rigidez dele, ele pode causar incômodo ao paciente. Fio de poliglactina, que são os fios reabsorvíveis, tem várias marcas aqui, citei o Vicryl. Ele é um multifilamentar traçado também. Idealmente ele não desencadeia a reação inflamatória, mas tem uma pequena inflamação ali do processo de reabsorção desse fio, que é absorvido de 10 a 20 dias. Geralmente eu uso o Vicryl em um paciente que fez a cirurgia e vai viajar para o exterior e não possa remover a sutura depois. Ou a gente fez um protocolo e as suturas vão ficar embaixo desse protocolo por 3 meses para cicatrizar e só depois de 3 meses eu vou remover a prótese. Então, os fios reabsorvíveis eu uso bem pouco em casos específicos. Ele é bem mais caro do que o nylon, mas também é de fácil manuseio e não favorece aderências. Material de sutura absorvível, confeccionado a partir de polímeros que são inertes, não antígenos, não biogênicos e provocam somente uma leve reabsorção tisular durante a absorção, igual a gente já comentou. Importante observar também a secção da agulha. A secção da agulha, ela pode ser circular, triângulo invertido ou triangular. A gente tem que pensar que o triangular, ele vai facilitar o rompimento do tecido, então praticamente não utilizo. O circular, ele passa com mais dificuldade pelo tecido, mas ele não rasga tanto, ele não dilacera. E o que eu dou preferência é o triângulo invertido. E aqui no rótulo da embalagem você consegue ver esse triângulo invertido aqui. Então, observe, um triângulo invertido, ele causa uma resistência aqui, tá bom? Resistência para puxar o fio na hora que você vai suturar. E em passo que o triângulo normal, essa pontinha ia ficar para cima e tinha a chance de rasgar o tecido aqui. E a circunferência, isso aqui também estou passando bem rápido, porque é da cirurgia básica, né? Mas geralmente a gente utiliza o de circunferência meio aqui, que facilita passar tanto no tecido quanto nas interproximais. E a espessura do fio é outra coisa fundamental. Aqui a gente vê. Quanto menor o número, mais espesso o fio, né? Então, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0. Eu geralmente uso esses 4. 3,0 quando é uma seda para extração de dentes. 4 quando é um aumento de coroa. 5 e 6 eu geralmente uso para enxerto. Isso não é uma regra, tá, gente? É uma coisa bem clínica minha, de preferência pessoal mesmo. E aqui o que eu geralmente recomendo, você me pergunta, o que você vai recomendar de tantas opções? Eu geralmente utilizo agulhas com comprimento de 1,5,
seção triangular invertido e meio de circunferência, que são os de escolha da periodontia, a gente indica para os pacientes, para os alunos geralmente. Fundamental que a gente segure a agulha de forma correta, que não seja muito na ponta, para não acontecer de quebrar a pontinha, nem muito na posterior, também para não fraturar aqui o ligamento, né, entre o fio e a agulha. Que alguns outros exemplos, muito na posterior, muito na anterior, e aqui está muito dentro do porta-agulha, também dificulta o trabalho. Então, o ideal é que a gente pegue aqui da metade para posterior, na ponta do porta-agulha, para a gente ter melhor utilização desse nosso fio. Pré-requisitos para uma boa sutura, então, conhecer o material, a gente vai saber o que você vai escolher. Você tem que saber se você está usando nylon, se você está usando um fio de seda 3.0 ou se você está usando um 6.0, porque isso vai fazer diferença, por exemplo, no porta-agulha que você vai escolher. Se você vai usar um fio de seda 3.0, talvez aquele porta-agulha super delicadinho que custou R$3.000 não vai ser indicado. Se você vai fazer uma sutura com um fio 6.0, que é super delicado, aquele porta-agulha Mathieu sem vidia também não vai ser indicado, porque ele não vai conseguir segurar o fio, né? Então, a gente tem que conhecer o material, a técnica e fazer retalhos bem planejados. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver bem o desenho do retalho. Se eu ficar insegura e não tiver planejado corretamente o meu retalho, eu corro o risco de fazer vários picotes. Então, entrou aqui, fez... Deixa eu tentar fazer um desenho aqui para facilitar isso. Se eu tiver feito uma incisão com vários picotes, assim, ó, e é claro que não vai ser tão esdrúxulo assim, né? Mas vai que eu desviei sem querer e aí depois eu voltei para o rumo certo, eu vou ter muito mais dificuldades na hora de suturar, porque eu vou ter que, além de suturar o correto, eu ainda vou ter que suturar essa pontinha com essa pontinha. Enfim, vai ficar bem mais complicado a minha sutura, porque o meu desenho do retalho não foi bem planejado. Incisão bem delineada, com bordos nítidos e regulares em tecidos íntegros. Então, de preferência aqui em tecido queratinizado, para que a gente tenha no mínimo 2 milímetros para cada lado, para depois fazer a sutura. Manter a vitalidade do tecido e os retalhos sem tensão. Aqui, depois de suturado, observem que o tecido ele permanece rosado. Quando o tecido está branco e você sente que ele está esticado, está pressionado, quer dizer que você não relaxou o retalho corretamente. Então, essa tensão toda, ela pode causar uma falha na sua sutura posteriormente, ou está tão tensionado que não chega a irrigação correta e causa necrose. A ausência de corpos estranhos, igual eu já falei para vocês, a gente não pode deixar nada para trás. É ideal que não deixe nenhuma espícula óssea, se você está fazendo aumento de coroa, nada de gaze, pedaço de fio para trás. Fazer sempre a asepsia da ferida e ausência de hematomas. A gente geralmente comprime para permitir que não tenha tanto hematoma. De preferência, cooptação dos bordos de conjuntivo com conjuntivo, epitélio com epitélio, plano a plano, né? Os nós da sutura afastados da incisão e pelo menos 2 milímetros, igual eu falei, da linha de incisão para um lado e para o outro, 2 milímetros de tecido queratinizado facilita com que a gente não tenha um rasgamento na hora da sutura. Aqui uma pinça muito interessante que eu gosto bastante de utilizar, chama pinça Korn. Ela tem esse desenho de ter uma abertura e um lugar onde o fio sai, né? Gente, tá muito tosco esse meu desenho. Daqui a pouco vocês vão ver uns desenhos bem toscos meus, mas esse aqui tá se superando. Mas esse aqui é o desenho da pinça Korn. Daqui a pouco eu mostro um vídeo. E o porta-agulha pode ser Maywegger, Mathieu ou Castroviejo. Castroviejo é o que eu geralmente prefiro para periodontia. Mas isso vai de cada operador. É importante que você consiga utilizar seu material. Vou falar, então, especificamente dos tipos de sutura. Eu vou falar de cada uma delas, mas vou falar de sutura simples, em 8, que envolvem isoladamente uma das papilas, suspensória para estabilização simultânea das papilas, um nó único, e colchoeiro, passagem dupla da agulha em cada papila. Vertical, horizontal, interno e externo. Vamos lá. Então, sutura simples é a mais utilizada da odontologia. Vamos falar rapidinho dela. Eu acho que aqui tem um desenho tosco. Aqui, desenho tosco, gente. Vocês não iam perder a oportunidade de ver meus desenhos. Então, a gente vai de epitélio para conjuntivo.
depois de conjuntivo para epitélio por baixo do ponto de contato. E volta por baixo do ponto de contato ainda sem pegar o tecido e dá um nó. Esse é o ponto simples, né? Aqui esses 4 milímetros, no mínimo 2 milímetros, mas 4 milímetros pode ser interessante para não permitir que esse tecido rasgue. Sutura em 8. Também tem resistência mínima, moderada, especialmente para áreas de difícil acesso, como linguais de molares inferiores. Às vezes você não consegue pegar de epitélio para conjuntivo, depois conjuntivo para epitélio. Então a gente pega cadê o desenho tosco, que eu acho mais fácil. De epitélio para conjuntivo, depois eu passo de epitélio para conjuntivo novamente, porque às vezes esse tecido está preso, não está tão fácil de você conseguir pegar de epitélio para conjuntivo ali na posterior, e aí você faz o 8. E aqui tem algumas figurinhas boas também para a gente ver. Então, opa, passei demais, gente. Empolguei na passagem. Logou o negócio. Aí. Ótimo. Então, vai de epitélio para conjuntivo, depois de epitélio para conjuntivo novamente, aí por isso fica esse 8 aqui. Ótimo. Sutura suspensória. A sutura suspensória, eu gosto bastante dela, porque muitas vezes eu faço uma cirurgia só na vestibular e eu nem cheguei a anestesiar a palatina. E aí eu preciso suturar, eu vou ter uma ancoragem do tecido em algum lugar. E eu não quero ter que anestesiar a palatina só para isso. Ou eu não tenho tecido firme o suficiente. E também economizo um pouco de tempo suturando, utilizando o posterior do dente como ancoragem. Então aqui eu entrei de epitélio para conjuntivo, passo por baixo do ponto de contato, por trás do dente sem pegar tecido nenhum. Venho de epitélio para conjuntivo novamente, passo por baixo do ponto de contato e sutura. Vamos ver aqui o meu desenho. Olha só que bonito. Então, venho de epitélio para conjuntivo, passo por baixo do ponto de contato, por trás do dente, sem pegar nenhum tecido aqui. Eu não peguei nada dessas papilas. Passo por baixo do ponto de contato novamente. E aí, de conjuntivo para epitélio. E agora eu vou... o verde é a volta, tá? Então, agora eu vou passar por baixo do ponto de contato, por trás do dente e dou o meu nozinho. Ou seja, aqui na palatina, vamos dizer assim, eu não peguei tecido nenhum. E na vestibular eu consegui trazer esse tecido firmemente aderido a esse dente. Pode ser que eu consiga colocar ele coronariamente. Não é uma boa sutura para a gente fazer um posicionamento apical desse retalho. Geralmente é para manter em posição ou colocar coronário, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me falam e eu passo mais devagar, tá? Sutura colchoeiro. Primeiro é importante lembrar o básico da sutura colchoeiro, seja ela qual for, é que a agulha vai puncionar 2 vezes a mesma papila. Seja 2 vezes da mesma vez, seja indo e voltando, enfim. Vocês vão ver que a mesma papila vai passar o fio 2 vezes, vai ter 2 punções. No caso da colchoeiro vertical, é porque uma punção está em cima e a outra está embaixo. Se fosse horizontal, era uma do lado da outra, tranquilo. Interno, porque o fio vai passar 2 vezes nesse meu leite cirúrgico, 2 vezes por dentro. Então, por isso é interno. É indicada quando eu quero elevar essa papila, colocar a papilinha bem na posição. Então, vamos ver aqui, ó. 4 milímetros. Aqui é importante que seja 4 milímetros. Se você começar com 2, não vai ter mais tecido para cima. Então, de 4 milímetros, comentei, de epitélio para conjuntivo, passei por baixo do ponto de contato, de conjuntivo para epitélio. Até aqui é como se fosse uma sutura simples. A diferença é que agora, com 2 milímetros de altura, então no mínimo 2 milímetros, né? Eu vou voltar de epitélio para conjuntivo, por baixo do ponto de contato, e de conjuntivo para epitélio. E aí eu vou dar o meu nó. Então, eu consigo que a papila fique em posição, às vezes até que essa papila fique um pouco coronária. Sutura colchoeiro vertical externo. A diferença do externo é que agora esse meu fio vai passar 2 vezes por cima. Quando é que eu vou querer que ele passe por cima? Quando eu tenho aqui um enxerto, alguma coisa que eu não quero que o fio passe
modificando a posição, às vezes esse fio vai atrapalhar. Ou eu quero abaixar ao máximo essa papila, fazer a papila ficar bem justaposta ao osso. Então, o fio passando 2 vezes por cima dessa papila, ele vai abaixar ela um pouquinho mais. O colchoeiro passa 2 vezes na papila, externo porque é de fora, vertical porque uma está em cima, outra está embaixo. Se fosse horizontal, seria na mesma linha do horizonte, né? Então, vamos lá para o desenho. Começa de epitélio para conjuntivo. Aí, a diferença está aqui, ó. Na mesma papila, eu vou voltar de conjuntivo para epitélio. E aí, eu vou ter essa alça aqui. Imagina que aqui eu tenho um enxerto, eu coloquei osso, membrana, coloquei qualquer coisa aqui, que eu não quero que o fio passe aqui modificando. Aí eu passo por cima, por baixo do ponto de contato, eu passo por cima da papila aqui, por baixo do ponto de contato, e vou fazer a mesma coisa por palatina. Então, eu entro de epitélio para conjuntivo, depois de conjuntivo para epitélio. Essa alcinha vai ficar aqui. Voltei para baixo do ponto de contato. E aí, o fio passou 2 vezes por fora do meu tecido. Não passou nenhuma vez por dentro do meu tecido. Essa alcinha só vai ficar justinha aqui nas papilas, tá bom? Era isso que eu tinha para falar das suturas. Eu talvez tenha um videozinho, mas eu não sei se o vídeo tá tão bom quanto aquele das incisões, porque esses vídeos não foram editados ainda. Mas se a gente tiver um tempinho, eu posso ver se a gente consegue passar o vídeo. Deixa eu ver aqui. Tela novamente, igual daquela vez? Assim. Então tá, eu vou soltar esse vídeo também, que é das suturas agora. Vamos ver se a gente consegue entender melhor, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem aí, gente. Fiz aqui no meu manequim uma cirurgia de aumento de coroa, tenho aqui também uma relaxante, meu tecido tá solto e eu preciso suturar. Vou começar então pelo ponto simples. Vamos aproximar aqui um pouco. Começar pelo ponto simples, que eu acho que todos já conhecem, mas vale revisar. Ponto simples aqui na papila do meio. Entro de epitélio para conjuntivo. Então, entrei por epitélio e saí por conjuntivo. Vou passar por baixo do ponto de contato. Eu sempre passo aqui pela parte de trás. Vou passar para frente. E agora por palatina, vou novamente agora eu vou de conjuntivo para epitélio. Então, de conjuntivo para epitélio. E aqui eu faço o meu ponto simples. Tranquilo. Posso fazer ainda para vermos aqui um ponto simples na região da minha relaxante. Então, de epitélio para conjuntivo e sair de conjuntivo para epitélio. Com ela, eu consigo decidir exatamente onde vai ficar a minha punção da agulha. Vamos mostrar. Minha punção da agulha. Aí foi. Passo com a agulha. E depois eu consigo tirar essa pinça por meio desse vãozinho que ela tem, tá vendo? Então, vamos fazer suspensório aqui nesse lateral. Entrei de epitélio para conjuntivo. Agora eu vou passar por baixo do ponto de contato. Notem aqui por palatina a diferença desse suspensório. A questão aqui é que a gente não vai pegar tecido hora nenhuma na palatina, porque eu vou ancorar por trás do dente e vou vir por distal, sem pegar nenhum tecido, tá? Não peguei nenhum tecido na palatina. Então, vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Aí, seu auxiliar vai segurar o tecido, o fio em posição. Ele sai, ó.
Seu auxiliar vai segurar o fio, de preferência abaixo do símbolo, para ele firmar. E aqui por distal, eu vou pegar o tecido de conjuntivo para epitélio. Deixa eu ver aqui que tá no fio. Agora eu volto por baixo do ponto de contato. Passo a mesma ancoragem por baixo do ponto de contato, só que por mesial. E faço a minha sutura. Gente, eu não sei se essa é pinta, mas essa é pinta na pinta forte. Então aqui eu tenho passagem por trás do dente e não tem nenhuma incisão, nenhuma punção na palatina. E eu consigo firmar duas papilas, tudo bem? Vamos ver agora a sutura em colchoeiro vertical interno. Então o colchoeiro, a característica dele é que ele vai passar 2 vezes por cada papila. Então eu vou passar uma vez aqui a 2 milímetros. Não consigo marcar, só porque eu falei que essa caneta estava boa. Uma vez aqui a 2 milímetros e uma vez a 4 milímetros, mais ou menos. A mesma coisa na palatina. Encosto 2 vezes o meu fio. Função 2 vezes do meu fio na palatina também. Então vamos lá. Colchoeiro vertical interno. Ele é interno porque ele vai passar por dentro. Então, comecei a parte mais apical. Passo por baixo do ponto de contato. Por palatina vem de conjuntivo para epitélio. Até aqui é como se fosse um ponto simples, certo? De epitélio para conjuntivo na vestibular, de conjuntivo para epitélio na palatina. A diferença é que ao invés de voltar e dar o ponto agora, eu pego de novo, eu punciono de novo na papila da palatina. E vem para vestibular. Então, uma característica do colchoeiro vertical interno, vamos aproximar para vocês verem. Eu acho que não foca melhor. Uma característica dele é essa alça que se forma aqui. Vamos ver se a luz melhora. Essa alça que se forma aqui. Porque eu passei 2 vezes. Eu vim de conjuntivo para epitélio e depois de epitélio para conjuntivo. Agora na vestibular, como eu falei para vocês, tem que pegar 2 vezes em cada papila. Eu peguei uma vez na vestibular. E agora eu volto mais coronariamente. Vou pegar aqui minha pinça corn para me auxiliar. Eu consegui pegar justamente no pontinho onde eu marquei. E aqui eu vou fazer minha sutura. Passar 2 vezes por fora. A interna passa 2 vezes por dentro, tem as características de ter alcinha aqui na palatina, ou do lado oposto. Então vamos fazer aqui uma colchoeiro vertical externo. A colchoeiro vertical externo inicia de epitélio para conjuntivo. E observem que nessa mesma papila onde eu iniciei, eu vou fazer novamente a punção. Então, ainda estou na palatina vestibular, ó. E volto de conjuntivo para epitélio. Por enquanto, só trabalhei na vestibular. Certo? E vou fazer a mesma coisa
por palatina. Iniciei de epitélio para conjuntivo, conjuntivo para epitélio aqui. Depois aqui de epitélio para conjuntivo, conjuntivo para epitélio. E agora eu vou passar por baixo do ponto de contato pra gente finalizar. Vamos visualizar aqui então as diferenças do interno para o externo. Então, o cochoeiro, ele passa 2 vezes em cada papila. Ele é interno quando as duas... Gente, vou voltar porque tá acabando o tempo. Tem 1 minuto restante. Essa pinça corn que eu falei no vídeo, ela chama pinça corn, é aquela que eu desenhei. Ela tem um espacinho onde você coloca a punção. Então, é corn, deixa eu escrever aqui. Corn. Que pinça é essa? Parece que auxilia melhor. Tirar aqui demais. Não deu para escutar qual tipo de pinça. Ela vai responder. Tá bom, obrigada. Então, a pinça corn. É aquela que eu desenhei um desenho tosco agora mesmo. Ficou alguma